Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria hoje nos reunimos no dia 26 de janeiro, quarta-feira. A igreja nos dá a oportunidade de celebrarmos hoje a memória dos santos Timóteo e Tito. São bispos e discípulos de São Paulo, apóstolo. Que, exemplo destes grandes homens, possamos também nós, amados irmãos e irmãs, viver o amor, a entrega e a doação de nosso coração ao próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que nos amou. Amados irmãos e irmãs, também te convido, você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, a compartilhar esse vídeo onde a palavra é proclamada. Permita que o Evangelho alcance mais corações. Envie para alguém que você conheça no dia de hoje esta palavra do Santo Evangelho. No dia, então, desses grandes homens, São Timóteo e São Tito, bispos e discípulos de São Paulo, mas, sobretudo, em primeira instância, com toda certeza, discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que assim possamos também nos colocar na presença de Deus e iniciarmos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente, amados irmãos e irmãs, um pouquinho sobre estes 2 grandes homens. São Timóteo nasceu em Listra, e sua mãe era hebreia e seu pai era grego. Colaborou intimamente com São Paulo na evangelização, mantendo por ele um afeto filial, ou seja, se considerando filho de São Paulo. O apóstolo colocou-o à frente da igreja em Éfeso. São Tito, que parece vir do paganismo, tornou-se um cristão de fé sólida e um evangelizador ativo e fervoroso. Na carta que lhe é dirigida, aparece-nos como responsável pela igreja de Creta. Amados irmãos e irmãs, então que esses 2 grandes homens possam também nos ajudar a vivenciar este caminho de amor, de entrega ao Senhor, de entrega de todo o coração, de toda a nossa vida, de tudo o que temos e somos
ao Deus da vida que veio ao nosso encontro. Amados irmãos e irmãs, a obra de Jesus está intimamente aberta e realiza-se assim, realizável, por meio então dos seus discípulos. É bonito perceber este convite, este chamado dos 12, ou melhor, de mais 72 discípulos. Os 12 continuam a ser o fundamento de toda a missão da igreja, mas juntamente com eles e depois deles, Jesus escolheu muitos outros e continua a escolher. A messe é grande, diz o Senhor, mas os trabalhadores sempre são poucos. Por isso, este apelo, Jesus convida a insistir constantemente, pedir ao Pai, pedir ao Senhor da messe que mande mais operários. Assim, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convoca, nos alude, os 72, número de plenitude, sinal de todos os missionários posteriores que anunciam a mensagem do Evangelho na sua igreja. Através desses discípulos, a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, alcança as fronteiras da história, chegando à sua plenitude na grande meta da grande colheita. É bonito perceber isto, né? Essa visão escatológica de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Jesus que vai nos convidando a perceber isto, né? Que somos convidados a pedir, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Essa colheita, essa visão de uma colheita escatológica, de um povo eleito que é reservado, que é separado para o Senhor, para o Deus da vida. Amados irmãos e irmãs, assim, diante desta graça, deste amor e da presença do Senhor, somos convidados também nós a vivenciarmos esta realidade de sermos enviados por nosso Senhor Jesus Cristo. E olha como que o Senhor vai orientando: eis que envio-vos como cordeiros para o meio de lobo. E assim o Senhor vai dando algumas recomendações: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Então, essa liberdade, essa gratuidade de coração e de vida para anunciar, para testemunhar, para levar a boa nova, e esta pressa, esta urgência: não cumprimenteis ninguém pelo caminho, não se distraia, procure viver aquilo que eu vos peço. Depois, em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre eles. Se não, a paz voltará para vós. Então, esta realidade, Jesus que diz que o anúncio, esta busca de anunciar o Evangelho, ela nunca vai ser em vão. Ela também tem um retorno àquele que anuncia. Por isso ele diz: permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece seu salário. Então, a primeira recompensa, poderíamos assim dizer, o primeiro salário que nos é oferecido é a graça de alcançar, sobretudo, os efeitos da própria pregação. Jesus, então, também ainda continua a orientar e dizer, então, quando entrardes numa cidade e não for bem, quando fores bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que ali houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Então, o discípulo é aquele que é convidado a fazer, a realizar o que o próprio Senhor ia realizar, né? Curar os doentes, comer daquilo que oferecerem, né? E, sobretudo, proclamar, dizer: o reino de Deus está próximo de vós. O reino este inaugurado por nosso Senhor Jesus Cristo e que agora é confiado aos seus apóstolos e discípulos para que possa ser, então, anunciado a todos os povos. Te convido a concluirmos este momento com esta oração. Acolha em seu coração esta breve oração. Senhor, bem sabes que a nossa solidariedade para com os irmãos muitas vezes dá lugar ao desejo de sermos os primeiros.
mesmo nas atividades pastorais, em vez de partilharmos com simplicidade e alegria as responsabilidades, muitas vezes queremos impor as nossas decisões, os nossos pontos de vistas. Dai-nos um coração manso e humilde como o teu. Ajude-nos a pôr no centro o teu evangelho e não as nossas próprias convicções. Põe ordem e clareza nas motivações do nosso agir para vencermos o nosso orgulho, mesmo quando mascarado de boas intenções. Dai-nos a alegria de nos reconhecermos pequenos. Se a nossa única força e nada nos trará medo. Assim seja. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.